Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta noite de terça-feira, dia 1º de dezembro. Quero levá-los, queridos, a conversarmos um instante sobre Ezequiel, capítulo 36, do versículo 22 ao versículo 32. Queridos, esse trecho da profecia de Ezequiel diz respeito ao restabelecimento do povo de Deus na Terra Prometida. Ezequiel é o que nós chamamos na teologia de profeta do exílio, porque ele viveu lá na Babilônia durante o período em que Israel esteve cativo lá naquelas terras. E aí Deus usa a sua profecia para falar ao coração daqueles que estavam lá, e esse cativeiro durou 70 anos, sobre a volta deles para a Terra Prometida. Nós vamos dividir esse trecho em 4 principais pontos. O primeiro vai dizer respeito à preservação e restauração, o segundo sobre purificação, o terceiro tem a ver com regeneração e capacitação, o quarto, provisão e produção de alimentos. Também, vamos lembrar que nós estamos no âmago teológico da salvação, aqui na profecia de Ezequiel, porque fala de restauração, purificação, regeneração. Ele nos conta não somente o que Deus fará, mas como e por que ele age dessa maneira. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quero ver com vocês a questão da preservação e da restauração. Para isso, por favor, leiamos os versos 22, 23 e 24. 22 começa dizendo assim: Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Então, um rápido parênteses aqui para dizer o seguinte. Primeiro, tudo que Deus faz por nós, para nós, em termos de restauração, em termos de uso de graça, em termos de proteção, de amparo, de consolo, de conforto, tudo ele faz por ele, nunca por nós. Sua misericórdia, não a nossa bondade. Sua graça, não nossos méritos. Não há nada em nós que mova a mão de Deus a nosso favor. Tudo é por Ele, graça dEle, misericórdia dEle, compaixão dEle, favor dEle. O 23 prossegue dizendo assim. E a segunda coisa, no versículo 22, é que nós temos a razão do porquê o povo foi para o cativeiro, né? Ele diz aqui, que vocês profanaram, o meu nome que vocês profanaram para onde vocês foram. Vindicarei, verso 23, a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio deles. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então nós temos aqui uma promessa de preservação e de restauração. O texto diz no verso 23, vindicarei ou separarei como coisa sagrada. A volta de Israel, depois do seu castigo, manifestará às nações que o Senhor é o Deus supremo e santo e que ele deseja revelar-se a todo mundo. Vejamos agora a questão da purificação. Olhem o versículo de número 25. Ele diz assim: Então aspergerei água sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Queridos, quando o texto diz, então, aspergerei água pura sobre vós,
Ezequiel, além de ter sido profeta, foi também sacerdote. Então, de alguma maneira, ele se reporta ao ritual mosaico de lavagem, de limpeza do povo, conforme Êxodo capítulo 30, de 17 a 21, e Levítico capítulo 14, de 5 a 9. Este é um quadro de perdão, de purificação, para a obra de restauração, de regeneração, haveria necessidade de limpeza, de purificação. E isso quem faz é Deus, aplicando sobre nós a sua ação de lavar, de limpar. E isso quem faz é o Espírito Santo, quando nos leva a obras de santificação. Terceiro, nós temos agora a regeneração de maneira mais objetiva. Vejam, queridos, olhem os versículos de números 26 e 27. O 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Percebam que espírito aí está em letra minúscula, então é uma motivação nova, uma razão nova de ser e existir. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha o 27 como muda. Porém dentro de vós o meu espírito, aí já é o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos, nós temos aqui os passos da redenção. Até aqui nós podemos dizer que temos os passos da redenção de Israel. Passos esses que envolvem 3 movimentos divinos a favor do seu povo. Movimentos esses que Deus fez na pessoa de Cristo a nosso favor, para nos redimir e salvar também. O primeiro é o perdão. Por isso a gente leu lá nos versículos 22, 23 e 24 sobre o perdão. O segundo é a regeneração, que tem a ver com o lavar, o limpar, o purificar da vida. E agora com esses 2 versos, 26 e 27, nós temos o dom, o presente, o chariz, a graça de Deus sendo derramada, o Espírito Santo sendo derramado sobre os nossos corações. Novo coração, versículo 26, o coração novo, espírito novo. Aqui se destaca a parte divina da regeneração, porque é Deus quem dá. Não somos nós que adquirimos, é Ele quem nos dá. Versículo 27, quando ele diz, porém dentro de vós o meu espírito, a aspersão do espírito, é o derramar do espírito, tem de constituir um aspecto da futura dispensação. Observando a mensagem dos versículos 26 e 27, em conjunto, esses 2 versículos, nós percebemos, queridos, que a purificação do pecado, ela seria vã, sem sentido, sem razão, caso não houvesse arrependimento genuíno e obra regeneradora do Espírito Santo no interior dos indivíduos. Deus não restauraria o povo apenas fisicamente, trazendo-os lá da Babilônia de volta para a Terra Prometida, ou tirando-os de um movimento de cativeiro para um movimento de liberdade, no retorno da terra, né? Mas também, e principalmente, a obra de restauração de Deus se dá no aspecto espiritual da vida do povo, dando-lhe um coração novo, um espírito novo, isto é, uma nova motivação interior, uma nova razão interior, para que fosse capacitado a seguir o Senhor. Porque vejam, quando Deus diz que tiraria o coração de pedra e daria um novo coração, olha o versículo de número 27, para que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vejam, Deus não tira o povo de Israel lá do cativeiro na Babilônia, trazendo de volta para a Terra Prometida, para o povo viver as suas vidas. Não. É para o povo louvar a Deus, agradar a Deus, servir a Deus, se relacionar com Deus e, como consequência disso, viver as suas vidas. Queridos, Deus nos tirou de uma vida pecaminosa neste mundo, não para que vivêssemos as nossas vidas, mas para que também, a exemplo de Israel, ele nos tirou do cativeiro do pecado, conduz-nos para a terra prometida, para que nós observemos a sua palavra, sigamos os seus ensinamentos, para que nós obedeçamos os seus mandamentos e, como resultado disso,
vivamos as nossas vidas. Inverteu, dá problema. Quarto e último lugar, os versículos 28 a 30 nos mostram, pelo menos, 5 resultados da ação regeneradora de Deus na vida do seu povo. Olha o versículo 28. Nós temos, pelo menos, 2 resultados nele. Versículo 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. O primeiro resultado da obra de regeneração de Deus na vida de Israel, que também acontece conosco, é a permanente ocupação da terra. Que para Israel era promessa, como para nós no céu também ainda é promessa. Porque nós não estamos lá, estamos aqui, mas temos a promessa. Depois, quando o Senhor diz, eu serei vosso Deus e vós sereis meu povo, nós temos um relacionamento permanente com Deus. E é isso mesmo. Vejam os versículos 29 e 30, porque nós temos aí mais 2 resultados. Olha o 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. O povo estava vivendo uma terra idólatra. Então o Senhor livraria o povo da idolatria. Esse é o terceiro resultado. E quando falamos em idolatria, queridos, nós precisamos entender que idolatria não é apenas o relacionamento com imagens de ídolos. Não é isso. Tudo que ocupar o lugar que deveria ser de Deus em nossa vida é uma idolatria, porque é um ídolo. Isso pode ser uma casa, isso pode ser um carro, isso pode ser um emprego, enfim, qualquer coisa. Continuando a leitura do versículo de número 29. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. O que nós temos aqui? Uma promessa de suprimento abundante de todas as necessidades. Por último, a auto-humilhação e arrependimento devido ao pecado passado. 31 e 32. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, olha aí, que fique bem claro, bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Vocês foram para cativeiro por desobediência. Eu vos darei uma nova experiência. Tirarei o coração de pedra, endurecido, desobediente, inclinado para o erro. Colocarei um novo coração, uma nova disposição, para que vocês voltem, me sirvam, se relacionem comigo. Disso eu vou protegê-los, nisso eu vou protegê-los, vou guardá-los, vou me relacionar com vocês, eu suprirei as necessidades de vocês, mas vocês precisam olhar para o que vocês fizeram, se envergonhar daquilo e não voltar mais para aquela vida. É isso que ele faz conosco quando nos chama para a salvação. Olhemos para quem éramos antes de Cristo e para quem somos agora e não voltemos para aquela vida. Que a graça do Senhor, seu consolo e conforto sejam abundantemente derramados sobre nossas vidas. Fiquemos na paz do Senhor. Tchau, gente!